A história começa com a apresentação de um jovem adolescente chamado Davis, que está se divertindo com sua namorada. Posteriormente, ficamos sabendo que Davis foi preso por posse de drogas com intenção de venda. Na cena seguinte, conhecemos o próximo personagem, Angel, que foi preso por agressão e roubo de carro. Finalmente, conhecemos o protagonista do filme, Booth, que está discutindo com um policial. Depois que o homem dá alguns tapas em Booth, o adolescente fica furioso e o agride. Como resultado, Booth é preso por agredir um policial. Booth, Davis e Angel são condenados a uma prisão juvenil em Montana. Sands então diz o óbvio: armas, facas, substâncias ilegais e pornografia são proibidas aqui. Além disso, é proibido criar gangues dentro da instituição e aqueles que o fizerem serão severamente punidos. Ele lhes diz que, se encontrarem problemas ou tiverem dúvidas, devem perguntar ao supervisor da unidade, Goodyear, que tem a reputação de ser um homem rigoroso, mas compassivo. Goodyear leva os rapazes para o dormitório e lhes designa camas. Em seguida, ele explica os vários tipos e graus de detentos juvenis e os uniformes que eles usam. Ele menciona que a cor e o estilo de seus uniformes podem ser usados para determinar o status de um detento. Cada detento começa com o primeiro nível. Durante sua permanência, seu nível pode ser alterado com base na análise de seu comportamento. Por outro lado, os detentos que se comportam mal ou participam de atividades perigosas são rebaixados de nível. Eles se destacam da multidão por suas roupas laranja. Na cena seguinte, vemos Booth no porão, esperando que seu jantar seja servido. Mas as coisas não correm bem desde o primeiro dia, pois um dos detentos, chamado Banks, derrama comida quente em seu polegar. Banks, embora seja um detento superior, é também um dos rapazes mais temidos. Poderia ter sido um acidente, mas é mais provável que Banks quisesse mostrar ao recém-chegado quem é que manda aqui. Booth, embora visivelmente furioso, mantém a calma e vai se sentar com um detento em um macacão laranja, Max. Ele é um espírito livre de raciocínio aguçado, cujo comportamento irrita constantemente as autoridades. Max aconselha Booth a ignorar Banks, que o deixará em paz. Depois que terminam de comer, Max não parece interessado em conhecer Booth e vai embora. O primeiro dia e a primeira noite dos novos detentos transcorrem de forma agradável e sem incidentes. Na manhã seguinte, Goodyear entra na sala para acordar todos. O segundo dia começa com a lavagem do piso da instituição. Depois que Goodyear chama Angelo e sai, Banks e sua gangue de valentões, Loney e Kirley, chegam. Banks começa a intimidar Davis. Inicialmente, Banks finge querer fazer amizade, mas depois repara no sapato de Davis e pergunta sobre seu tamanho. Em seguida, ele o incita a tirar as botas, que Banks troca por seu calçado antigo. Indignado e frustrado, Davis olha para as botas velhas de Banks e as calça. Enquanto isso, Booth está lavando o chão em outro lugar e adormece. Goodyear o acorda e ordena que ele continue trabalhando. Logo depois, Banks e sua gangue se aproximam de Booth e começam a cuspir nele. Em seguida, continuam a cuspir nas áreas do piso que ele terminou de limpar. Na cena seguinte, vemos como Banks entrega a um detento chamado Shadow um saco cheio de substâncias ilegais. Mais tarde naquela noite, ao contrário da noite anterior, as coisas estão diferentes. Banks, Kirley e Loney acordam e se aproximam da cama de Booth. Eles tapam sua boca e o agridem com força. Enquanto Banks o golpeia no estômago, outro garoto bate no rosto do protagonista. Banks o interrompe e diz para ele não bater no rosto, pois isso deixaria evidências visíveis. Na manhã seguinte, como de costume, os guardas chegam para acordar os detentos e investigar suas camas. Infelizmente, um guarda não gosta da maneira como Angel arrumou sua cama. Além disso, o jovem o desrespeita. Pouco tempo depois, Goodyear diz a todos os adolescentes que eles podem ir embora. No entanto, ele retém Booth por um tempo por causa do ferimento em seu rosto. Goodyear pergunta o que aconteceu com seu olho, mas Booth mente e diz que escorregou e caiu no meio da noite. Goodyear não acredita nele. Booth chega a ser ameaçado com o confinamento na solitária, mas sem sucesso. Mais tarde, Booth está escovando os dentes quando Banks passa por ele e o empurra levemente com o ombro. Booth olha para ele com raiva. Nas cenas seguintes, os detentos são levados para fora para trabalhar. No entanto, em vez de trabalhar, Max fica olhando para a natureza com saudade de sua liberdade. Mais tarde, Booth é levado ao escritório de Sands, mas novamente o protagonista alega ter escorregado e caído. Consequentemente, Sands ordena que ele seja colocado na solitária.
Mais tarde, Banks e sua gangue de valentões atraem Davis com narcóticos. Para não parecer fraco, Davis cheira o pó e desaba na cama. Mais tarde, os valentões desenham várias coisas em seu rosto e brincam com sua mente. Davis começa a ficar paranoico e começa a gritar. Pouco tempo depois, Davis não consegue nem se levantar e rasteja até o corredor. Goodyear o percebe e o leva para o banheiro. Ele o coloca em uma ducha fria antes de lhe dar água salgada para beber. Em seguida, Davis, assim como Booth, é colocado na solitária e Goodyear o aconselha a beber muita água. Em cenas posteriores, vemos que os adolescentes internos descobriram uma maneira de levar drogas para dentro da instituição. Meakin é um detento de segundo nível cujo trabalho é recolher o lixo durante as visitas. Em uma cena, de fato, nós o vemos dar a Banks um saco de comprimidos. Após cerca de 48 horas, Angel, Davis e Booth finalmente saem do confinamento solitário. Agora Booth está apenas esperando o momento certo para se vingar de Banks e de seus valentões. Um dia, Looney e Curley jogam tênis de mesa e tentam instigar uma briga com Davis enquanto ele assiste a um programa de TV. Depois de ser atingido na cabeça, Davis se levanta com raiva e se aproxima de Looney. Nesse momento, Angel esconde apressadamente a câmera de segurança e Booth entra na sala. Ele se aproxima apressadamente de Looney e o nocauteia com golpes violentos no rosto. Em seguida, ele pergunta agressivamente a Curley onde Banks está. Davis e Booth então correm para o banheiro em busca de Banks. Booth pega um copo de metal enquanto caminha. Ao chegarem, Booth ordena que Davis fique de guarda. Em seguida, o protagonista entra no banheiro e bate violentamente em Banks com o copo. Em seguida, Davis entra no banheiro e rapidamente pega as botas de Banks de volta. Imediatamente após os guardas encontrarem os valentões feridos, Goodyear vai até Booth e o repreende pelo que ele fez. Entretanto, ele não pode puni-lo oficialmente porque os valentões não disseram nada. Mesmo assim, Goodyear empurra Booth com agressividade algumas vezes, mas o jovem, embora furioso, consegue se conter para não atacar o guarda. Enquanto isso, a mãe de Davis o visita e informa que pretende processar a instituição. No entanto, Davis diz que não precisa da ajuda dela porque, se os outros detentos descobrissem, ele seria ainda mais atormentado. Booth, Davis e Angel vivem em paz dentro da instituição depois do que aconteceu com Banks. No entanto, o detento apelidado de Shadow gostaria que Booth fizesse parte de sua gangue. Shadow quer fortalecer seu grupo com a ajuda de Booth, mas o protagonista não gosta da circulação de drogas no centro. De fato, após uma sessão em grupo com o psicólogo, Booth faz uma visita a Meakin, o homem que circula drogas na instituição. Booth começa a procurá-lo e também toma os comprimidos que Meakin deveria dar a Shadow. Com o passar dos dias, os novos detentos começam a se acostumar com a instituição e a se relacionar uns com os outros. Davis também conta como se divertiu com a atraente mãe de sua namorada, entretendo os outros adolescentes. Os meninos descarregam sua raiva por meio do esporte e Davis vence um jogo de queimada, o que lhe dá notoriedade entre os detentos. Um dia, Booth está com seus amigos na lavanderia e cada um deles fala sobre suas famílias e o que farão quando saírem. Pouco depois, Goodyear chega e o leva ao escritório do diretor. Booth é informado de que as autoridades estão investigando o policial que ele agrediu anteriormente. Acontece que esse policial havia abusado fisicamente de um grande número de adolescentes internos, de modo que as ações de Booth podem ser consideradas legítima defesa. Consequentemente, Booth é informado de que, se ele se comportar bem na próxima semana, poderá ser liberado. Mais tarde, Amel, um dos homens de Shadow, ataca Meakin na sala de jantar, cortando sua bochecha. Aparentemente, Shadow lhe deu ordens para puni-lo por não ter lhe trazido as pílulas. Mais tarde, os guardas começam a revistar os dormitórios, mas não encontram nada e ninguém fala. Mais tarde, Booth encontra Shadow e o sufoca com um pedaço de pano. Em seguida, ele o empurra para o chão e o adverte para que nunca mais faça o que fez com Meakin. Na cena seguinte, Goodyear pede permissão a Sandys para tirar uma folga do trabalho para comemorar a festa de aniversário de sua filha. No entanto, Sandys se recusa a aprovar seu pedido. Mais tarde, Goodyear conversa com sua esposa e tenta explicar a ela que não pode estar presente na festa. Enquanto isso, Angel desenha uma mulher nua na parede durante um típico trabalho de pintura. Goodyear, já furioso com sua esposa, agarra Angel e, furioso, o empurra contra a parede, fazendo com que ele bata a cabeça. Angel perde a consciência e Booth descobre que há sangue saindo da parte de trás de sua cabeça. Pouco depois, Sandys e os guardas chegam. O supervisor da Goodyear lhe pergunta o que aconteceu.
mas ele permanece em silêncio. Boot, que testemunhou a briga, repreende Goodyear por não ter revelado o que havia acontecido. Boot é devolvido à solitária enquanto uma investigação é conduzida. Enquanto isso, os valentões Lonnie e Curly estavam esperando por uma oportunidade como essa para se vingar. Os valentões aproveitam a ausência de Boot para se vingar do indefeso Davis. Os dois cercam Davis na lavanderia e descarregam sua raiva sobre ele. Por fim, Boot é liberado do confinamento solitário e se junta a Davis na sala de jantar. Antes que Davis possa contar a Boot o que aconteceu, Boot o informa que será libertado em breve. Davis percebe que, se contar a Boot sobre o abuso, ele atacará Lonnie e o espancará até a morte. Por isso Davis evita isso. Naquela noite, ele teve dificuldade para dormir. Davis ativa o alarme e pergunta ao guarda se pode ligar para sua mãe. Como ainda era tarde da noite, por volta das 3 horas, o guarda recusou o pedido e disse que ele poderia fazer isso pela manhã. Davis procura desesperadamente por ajuda e continua a dar o alarme. Isso irrita os guardas, que desligam o alarme. Desamparado e humilhado, Davis volta para a cama e percebe o hospital. Um silêncio mortal reina na sala de jantar, naquele dia. De repente, um detento grita a palavra morto em resposta às 2 mortes, e todos os outros adolescentes se juntam a ele. Enquanto isso, Boot olha furiosamente para Lonnie, que está visivelmente nervoso. Em um determinado momento, Boot joga uma cadeira contra a parede, provocando uma rebelião. A situação se degenera em uma briga violenta entre os detentos e os guardas. Enquanto isso, Boot ataca Lonnie com selvageria e fúria. Nem mesmo escudos e cacetetes conseguem manter a situação sob controle. Sands diz aos guardas para fazerem uma barricada na sala de jantar e depois mobiliza o esquadrão especial. Os guardas usam granadas de fumaça e balas de borracha para deter os detentos. À medida que a situação piora, Max derruba a divisória fina da cozinha e direciona Boot para a sala de lixo. Boot convida Max para fugirem juntos, mas ele se recusa e volta para dentro. Após várias tentativas, Boot consegue forçar a porta de saída. Boot sai, e sentindo o gosto da liberdade por um momento, sorri. No entanto, a fuga inesperada sai pela culatra quando os guardas pegam e espancam Boot. Um guarda quebra seu tornozelo, enquanto Boot grita de dor. Eles o levam de volta para dentro da instituição. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.